Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre insegurança. Como a insegurança surge no ser humano, como ele é instalado no ser humano. E eu vou comparar o ser humano também a 3 tipos de animais, tá? Para vocês entenderem, fica fácil de todo mundo entender. Então vamos lá, vamos pegar um reino animal e vamos comparar aí, por exemplo, o leão. O ser humano leão é aquele que ele vai, faz, acontece desde sempre. Ele já nasceu assim, brabo. O que ele tem vontade de fazer, ele vai para cima e faz mesmo. E você já sabe, você já conhece o ser humano que é assim. Quando você vê um se destacando em algumas áreas e tal, vai para cima, não tem medo de nada. Faz, acontece, deve ter 1% da sociedade que é dessa forma. E existe também o ser humano raposa, que ele é um pouco mais estratégico, ele faz e acontece também, só que ele é estratégico, ele navega entre as camadas da sociedade, ele não é totalmente agressivo, mas também não é totalmente vulnerável, então ele é muito sagaz, por assim dizer. E existe o ser humano ovelha, que é aquele ser humano que ele é passivo, pacífico, bonzinho demais para todo mundo e só faz o que fazem com ele, ou seja, ele não tem atitude própria. Ele vai onde a manada manda, ele vai onde as pessoas permitam que ele vá, ele faz o que as pessoas pedem para ele fazer. Totalmente vulnerável. E e quando ele pensa, às vezes, em fazer algo diferente, não tem coragem. Por quê? Porque o medo predomina. Medo de quê? Medo de ser diferente. Medo de não ser igual. Por quê? Desde cedo a gente é condicionado a falar igual, pensar igual, dar as mesmas respostas desde sempre. Então vou fazer uma comparação, por exemplo, na nossa infância. Vamos lá, nossa infância, 6, 7 anos, aí você vai para a escola e aí você está cheio de ideias ali, né, aguçadas, uma criança é totalmente criativa. E aí o professor faz uma pergunta e ele dá uma resposta criativa. Aí o professor vai falar assim, não, essa resposta não está correta. Vamos lá, sala, qual que é a resposta correta? X. E às vezes era uma questão que, assim, não tinha resposta certa ou errada ou correta, é uma interpretação, é uma criatividade da criança naquele momento. Então ele já começa a ser condicionado a dar a resposta que todo mundo quer ouvir. Seja ela que talvez não seja a resposta correta. Quando esse ser humano, ele sai, ele vai para, vamos falar assim, que ele vai para casa, os pais também. O papai fez uma pergunta, mas não respondeu da forma que eu gostaria. E aí a gente faz o quê? Poda. Fala, não é assim que se responde, você tem que falar dessa forma. É assim que se fala, assim, assado. Ou seja, você está condicionando novamente o seu filho ali. E às vezes não são coisas que seriam pejorativas ou nada que seria agressivo, apenas que a gente quer que dê a resposta que a gente gostaria de ouvir. E aí quando ele vai para o trabalho, chega lá, ele percebe que ele só é promovido, ele só é reconhecido se ele seguir certas normas que a empresa dele determina. Olha, se você for assim, assim, assado, conseguir fazer isso, isso e aquilo, você vai ser reconhecido, promovido. Então, mais um condicionamento que ele tem que seguir. Quando ele vai para a sociedade, os amigos também, se ele pensa diferente dos amigos dele, ele não vai ser reconhecido, não vai ser um cara legal. Para ser legal, ele tem que fazer o que as pessoas fazem, ele tem que ir para os mesmos lugares que elas vão. Senão, os amigos não vão gostar dele. Então, olha só quanto as pessoas quanto nós somos condicionados a seguir tudo que todo mundo faz, seguir tudo e nunca pensar por si só, nunca ter próprias ideias. E aí você fala assim, como é que a pessoa se torna insegura? Fica fácil de entender, por esse motivo. Só que, da mesma forma que a insegurança ela é instalada nas pessoas, ela pode ser desinstalada também. Hoje a psicanálise ela trabalha a fundo a raiz das questões. Então, o que a gente vai aprofundar? A gente vai entender aonde foi instalada a insegurança nessa pessoa, em qual momento da vida. Se foi na infância, na adolescência, na vida pré-adulta, adulta, em qual momento? Em uma relação que terminou, em uma questão específica que ele teve um trauma, identificando a raiz da insegurança, a gente consegue, através de métodos,
fazer um tratamento para que essa pessoa desenvolva essa insegurança e desenvolva segurança. Aliás, ela desinstale essa insegurança e ela vai desenvolvendo a segurança, vai trocando a insegurança por segurança, em pequenas coisas, detalhes que a psicanálise consegue tratar e que faz muita diferença. Eu mesmo sou uma pessoa que vim de uma insegurança totalmente grande. Eu, há alguns anos atrás, eu não conseguiria falar meu nome sequer, muito menos gravar um vídeo para falar dessa forma, jamais. Então, só que eu demorei 15, 20 anos para conseguir me libertar disso, porque eu não tinha nenhuma estrutura para entender, não entendia o que era psicanálise, terapia, se alguém podia me ajudar, não. Eu fui pensando ali e me analisando por si mesmo e tal, isso demorou muito tempo. Se eu tivesse um atalho, um caminho igual, por exemplo, aqui eu estou falando para vocês, seria muito mais fácil, eu não tinha acesso a vídeos, a pessoa falando, né? Então, como é que a gente aprendeu? Como é que a gente desenvolveu? Se desenvolveu apanhando muito, quebrando muito a cabeça. Hoje tem essa facilidade, vocês conseguem ter vídeos como esse, de graça, que é para a pessoa que talvez não vá mudar a sua vida, mas vai fazer com que você se autoanalise. Você fala, pô, será que eu sou um ser humano ovelha? Faço só o que todo mundo quer que eu faça? Penso igual todo mundo pensa? Não tenho uma ideia própria, ou as ideias que eu tenho, eu não consigo desenvolver e pôr em prática porque eu tenho medo do que vão dizer ou pensar a respeito disso? Presta atenção.